Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Vamos com mais um Desvendando Ponto. Dessa vez, vamos firmar o Congá? Vejo o pessoal firmando tronqueira, firmando porteira. Mas e o Congá para iniciar os trabalhos? Vamos comigo? Esse ponto é simples, é curtinho, mas cheio de fundamento. Então vamos lá. Salve firmeza da casa. Saravá firmeza da casa, saravá umbanda, saravá o Congá. Dizem que a umbanda tem mironga. Se tem mironga, tá debaixo do Congá. Dizem que a umbanda tem mironga. Se tem mironga, tá debaixo do Congá. Lá tem mel, lá tem dendê, lá tem flores de obaluaê. Lá tem mel, lá tem dendê, lá tem flores de obaluaê. Lá tem flores de obaluaê. Sabe a firmeza da casa, sabe o Congá. Então vamos lá, gente. Esse ponto, pode ver que ele é bem curtinho e muito eficiente. Vou começar com a parte técnica aí, então, para os orgãs. Gente, é um ponto de firmeza, um ponto de firmeza da casa, né? Tocado no samba. Pode ser tocado também no ijexá, né? É um ponto que ele precisa ter cadência, é importante que não seja muito rápido, né? Mas que ele é um ponto que precisa ter profundidade. Tá? Então, a vibração dele é uma vibração de movimento e de profundidade, não de velocidade. E aí, gente, esse ponto de tão pequenininho, ele fala tanta coisa, né? É um ponto importante para ser tocado na abertura dos trabalhos da casa, né? Então, né, quando se faz a abertura da jurema, a abertura das cortinas, a abertura dos trabalhos, é um ponto bem legal para se tocar antes da abertura da cortina, né? Antes da abertura dos trabalhos, quando a gente está fazendo a firmeza da casa. Tem casas que tem uma firmeza de abertura maior, mais longa, né? Eu me formei numa casa que tem uma abertura muito extensa, uma casa muito bem firmada. A abertura tem cerca aí chega a ter quase 1 hora de abertura, né? Por conta da intensidade dos trabalhos, da quantidade de pessoas que atende também, né? E é importante a gente entender por que de tudo isso. É para ficar maçante, é para ficar desgastante? Não, é para demorar para começar os trabalhos, para dar tempo de todo mundo chegar. Não, gente, é para casa ficar muito bem fundamentada. Porque, afinal de contas, quando você está fazendo a firmeza, aquilo que você está... O que você toca, né? Quem você está firmando é quem você está chamando para trabalhar. Então, é importante você convocar aqueles que vão trabalhar antes dos trabalhos. Eles não chegarão aleatoriamente. Você não fala, abri minha jurema, né? E vem todo mundo trabalhar, né? Até já vi casa fazendo isso, né? Mas é uma energia bastante confusa, assim, né? É importante a gente direcionar os trabalhos, né? Geralmente, como eu já falei em vídeos anteriores, gente, pelo amor de Deus, a gente firma os donos da casa, que é quem vai, né, conduzir os trabalhos, quem vai dar firmeza, quem vai dar sustentação, quem é assentado no chão. É muito importante, esse ponto, ele fala também da importância da terra, né? A firmeza, o assentamento não é por acaso, né? O assentamento é aterrado, a gente tá falando de terra, né? Afinal de contas, nós, seres humanos, né, nós temos nosso centro de gravidade no chão, gente, polo magnético, né? Centrado no centro da terra, nós somos o tempo todo puxados para o chão, né? É o nosso centro de gravidade, né? Então é onde está a nossa firmeza, é no chão. Sempre nos direcionamos para o alto, né? Buscamos a elevação, mas nosso ponto de firmeza é no chão, gente, é o que nos sustenta. São os nossos pés são muito importantes. Eu vejo gente que toma banho e não lava os pés.
né? Não passa banho nos pés. Se você não faz isso, passa a fazer, né? Porque são os seus pés que te conduzem pelos caminhos. E quando você lava os pés, você pede para que eles te conduzam, né? Para que eles te conduzam para caminhos de prosperidade, para que eles te conduzam para bons caminhos. Tudo a gente evoca no nosso mental, né? A gente começa no nosso mental e a gente evoca com a palavra, né? A gente tem, né? Gera no mental e evoca com as palavras, né? Então é importante a gente não esquecer do nosso centro de gravidade, né? E é por isso que nos mantemos firmes e em pés, né? Porque o nosso centro de gravidade é no chão. Então o chão ele é de grande importância para nós, para o nosso equilíbrio. E esse ponto, ele fala disso, né? Ele fala da importância do que é aterrado, da importância daquilo que está debaixo do congá. E aí tem uma questão interessante, né? Isso tem a ver com o Cruzeiro das Almas, tá? Eu devo lembrar vocês, às vezes as pessoas esquecem, né? Na Umbanda nós trabalhamos com ergúmenos, nós trabalhamos com aqueles que foram encarnados e não estão mais encarnados. Nós trabalhamos puramente com as almas. E quando nós falamos almas, eu até quero trazer um vídeo especificamente sobre isso, diferenciando, né, pontos que são para pretos velhos e para a linha de pretos velhos e pontos que são para as almas. A gente tem os pontos que firmam o Cruzeiro das Almas, né? O Cruzeiro das Almas, que é um portal, é um ponto de escoamento, ele é importantíssimo para qualquer terreiro. Não se tem trabalho espiritual sem se ter esse aterramento do Cruzeiro das Almas, esse portal, né? Ele é um portal de leve trás, né? Toda porta tanto entra quanto sai, tá, gente? A gente não pode esquecer, quando a gente abre uma porta, a gente desenha um símbolo, a gente abre um portal. Então, nesse portal, tanto entra quanto sai. Por isso ele precisa ser muito bem firmado, né? Ele precisa ser muito bem energizado, né? As energias precisam ser direcionadas, tanto para o que entra quanto para o que sai. E tem terreiros que tem o Cruzeiro das Almas próximo ao congá, embaixo do congá, e tem cruzeiros que tem terreiros que tem o Cruzeiro das Almas próximo, e é o que eu mais vi, na verdade, né? Próximo da trunqueira, né? Por se tomar como um local de escoamento, né? E também tem uma certa confusão aí dos pontos de emanação de evocação das energias, né? Do que é de pretos velhos e do que é de almas. Pontos de almas é de almas, pontos de pretos velhos é de pretos velhos. Por que se toca, então, não dá tantas vezes, né? A gente vê a pessoa tocando, e cabe, né? Obviamente, tocar ponto de almas em gira de preto velho, gente. Porque a linha de pretos velhos, ela trabalha diretamente com esse trânsito, né? Eu já falei da dualidade de pretos velhos em vídeos anteriores. Se você não viu, dá uma olhadinha lá em vídeos anteriores, né? Eu abordei essa questão da dualidade da linha de pretos velhos. Até o celular caiu na hora que eu tava falando demais, né? Tem coisas que a sociedade de vocês tem que passar, né? Às vezes eu tô revelando muita coisa aqui. Mas o Cruzeiro das Almas, ele é um ponto central. E tem terreiros que não tem... que se o Cruzeiro das Almas está junto da porteira, né? Próximo ao congá, geralmente do lado esquerdo, contrário ao congá, né? Tem essa coisa de alguns terreiros adotarem isso, de ficar à esquerda, né? E no espelhamento com o congá. Mas de preferência perto da porta, né, gente? A gente tá falando mais a questão tem mais a ver com a, né? Questão de fundamento deve ter mais a ver com a porta do que está à direita ou à esquerda do congá. Mas que o cruzeiro, se o cruzeiro tá lá, então tem algumas mirongas, né? Quem nunca viu, não são todos os terreiros que têm esse formato de congá, mas geralmente os mais antigos, os mais tradicionais, tem aquele congá que não é só prateleira, né? Que ele é... Mesmo que seja prateleira, na parte de baixo você vai ter Você vai ter quartilhão, tem quartilhão com algumas coisas, tem aquele velho pote de barro, né? E eu não tô falando do alguidar, tá? Do pote de barro mesmo. Naquele pote de barro tem coisas ali que o sacerdote coloca que são elementos para a firmeza da casa, que estão estrategicamente ali embaixo do congá. E esse ponto ele fala justamente disso, ele está firmando essa força, porque afinal de contas o congá é o grande vórtice de energia,
né, da gira, né? Ali estão os otás de cada orixá, dos orixás cultuados na casa, né? Geralmente até a quartinha de filho, em alguns terreiros, fica no congá, então ali é um grande ponto de força, que tem conexão com os atabaques, né? Geralmente os atabaques ficam próximos ao congá e fazem toda essa corrente junto com os médiums, né? Que aí que a energia ela vai circular no terreiro, né? Vem dali, aquele ponto de é o ponto onde se dá o start, né? É aquele ponto de força que dá o start e que a partir dali, pelo terreiro e também, claro, pelos médios que estão ali na corrente, né? Vai fazer todo o vórtice e vai se expandir pelo terreiro no vórtice energético, né? Então agora vamos para a letra desse ponto, né? Dizem que a Umbanda tem mironga. Se tem mironga, tá debaixo do congá. E geralmente aquele segredinho, o pai de santo não diz para ninguém o que tem dentro daquele potinho de barro, né? Que tá ali embaixo do congá. Lá tem mel, lá tem dendê, lá tem flores de obaluaê. São elementos que geralmente ficam mesmo no cruzeiro, né? Então vamos lá. O mel tem essa força atrativa, né? Não é só doçamente, gente. O mel, ele é atrativo, né? Ele tem a força de atração. O dendê, ele traz a velocidade, né? Ele é quente, né? Ele esquenta e ele traz a velocidade das energias, né? Ele acelera o tempo de ação das coisas, né? O dendê tem essa característica, essa capacidade de acelerar. E a gente tem as flores de Obaloaê. O que são as flores de Obaloaê, gente? Pipoca, né? Pipoca são as flores de Obaloaê, né? Que são um símbolo maior da transformação, né? Do milho, que através das forças externas, ali do fogo, né? Do poder transformador do fogo, né? Da força ígnea, se transforma, ela floresce e se transforma em pipoca. A pipoca que a gente usa tanto, né? Para tantos fins, principalmente quando a gente está falando do corpo físico, né? A gente usa muito para fins de saúde, né? Então a gente tem a pipoca que é estourada com terra, né, que é para o Molu, essa coisa do aterramento, né, geralmente são as que tem no Cruzeiro das Almas mesmo, né, essa pipoca estourada com terra, né, você coloca na panela, enfim, não coloca nenhum outro elemento, só a terra é pipoca, a terra vai esquentar e vai estourar a pipoca, não precisa de óleo, nada disso, não se coloca nada disso. E a gente tem a pipoca que é estourada com azeite de oliva, que geralmente é utilizada para saúde, para a gente fazer a limpeza energética, fazer limpeza para saúde, a gente usa o azeite de oliva, que é também relacionado com Oxalá, né? O azeite tem essa capacidade de tirar miasmas, né? Ou então pode ser estourada com azeite de dendê, e geralmente aí é utilizada com azeite de dendê utilizada mais quando a gente vai levar no Cruzeiro do Cemitério, quando tem Exus da linha das almas, e aí a gente usa essa pipoca com dendê. Mas, enfim, né, cada sacerdote vai utilizar de uma maneira, e esses elementos eles têm seus próprios fundamentos, né? Com certeza aí são utilizados de acordo com seus fundamentos para o objetivo que é necessário. Enfim, então a gente tem esses elementos simples e fundamentais, geralmente embaixo do congá, né? Afinal de contas, né? Nos terreiros, né? Nos congás são emanados, tem esse vórtice energético que os guias eles evocam quando eles estão dando consulta, atendendo os consulentes, ou mesmo os filhos da casa, né? Porque às vezes eles precisam também, porque além de atender, eles também são atendidos, né? Durante os trabalhos, eles também têm né? Os seus também são cuidados, né? Então os guias eles evocam através daquela energia ali do congá, e a gente tem a cura mental, física e espiritual, né? Nas 3 frentes, né? Sempre tríade na Umbanda, né? Então, nessas 3 frentes, né? E aí tem os elementos correspondentes, né? Os elementos que dão força para que se tenha esse trânsito energético, né, para que seja possível manipular as energias para esses fins, para que se consiga tirar os miasmas, para que se consiga elevar a vibração mental, né, vibração espiritual, vibração mental, para que se consiga até
muitas vezes tirar ou mesmo diagnosticar, né, encontrar, localizar pontos de densidade que aí precisam ser tratados pelo médico da Terra, o guia espiritual, ele indica aquilo que está dentro do escopo da espiritualidade, que ele consegue manipular ali, e aquilo que já faz parte da matéria e que precisa ser tratado por um médico de terra. Afinal de contas, o que é da matéria é tratado na matéria, né? Agora, aquilo que ainda que não se materializou, é possível ser tratado. E claro, né, quando você vai tratar aquilo que já se materializou, até para que você não continue alimentando o que trouxe essa condensação energética para que se tenha concretizado, para que se tenha realizado na matéria, né, você precisa de todo o trabalho em conjunto do mental e do espiritual, tá? Então é isso. Esse ponto é um ponto que eu gosto bastante, assim, é um ponto pouquíssimo conhecido. Vejo poucas casas firmando mesmo com gatos dos trabalhos, né? Geralmente é muita porteira, mas firmar o congar, a gente, né, não só o negativo, né? Claro que a gente precisa da força para a defesa no negativo, mas a gente precisa também fortalecer, e aí a gente precisa evocar a força para o positivo, né? Para que o positivo possa atuar, para que a gente consiga trabalhar nas duas frentes, nos dois lados. Afinal de contas, nós vivemos, né, numa dimensão da dualidade, terceira dimensão, que é a qual vivemos, o planeta Terra está, né, fazendo a transição para quarta e quinta dimensões, mas estamos, né, na terceira vibração, terceira dimensão, dimensão da matéria, nós vivemos a dualidade, né? Inclusive, eu quero muito fazer um vídeo sobre a questão da dualidade. Eu falei um pouco do Zé, assim, né, muito por cima, mas eu quero fazer um vídeo falando mesmo sobre a questão da dualidade, né? Inclusive, né, abordando essa questão do nosso grande sofrimento na Terra, vida essa questão de nós estarmos numa vibração dual, né, numa dimensão dual. Enfim, mas isso é papo para outro vídeo. Vou falar especificamente sobre isso. Tem muita coisa que eu quero falar. Eu quero falar sobre, muito sobre semiótica, eu quero falar sobre dualidade, né? Eu quero abordar ainda caboclos que eu não consegui abordar ainda, caboclos que é muito diverso a gente falar de caboclo, né? Enfim, tem muito assunto aí, acho que o assunto nunca acaba, tá certo? Mas eu escolhi hoje esse vídeo porque eu tava fazendo minhas firmezas, né? E até tô gravando tarde por conta disso, só vou soltar amanhã. Eu tô gravando à noite, mas vou soltar amanhã de manhã. E porque eu tava fazendo aqui as minhas firmezas, e obviamente, né, eu entoo meus cantos, né, eu faço as minhas orações, eu, né, evoco as energias para firmar os meus elementos aqui. E esse ponto eles faz presente, né? E eu achei importante falar dele, porque ele é um ponto de muita força, é um ponto de fundamento, e ele dá um desdobramento aí até para a gente pensar muitas questões, assim, né? Muitas e muitas questões. Inclusive sobre a importância de orixás pouco falados, até de pouca importância, como o Baluaê, né? O Baluaê e o Mulu, né? A gente está falando do dom da terra, né? Dos donos da terra, quando a gente está falando de terra, a gente está falando de orixás da criação, né? O Baluaê aí tratando da nossa parte física e o Molu tratando do trânsito entre a vida e a morte, né? Do nosso retornar ao Orum. Eles são de extrema importância, da terra para o Orum, né? Do Aie para o Orum. Enfim. Por hoje, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Se você gostou do nosso conteúdo, aí ainda não faz parte da comunidade, por favor, faça parte da comunidade. Curta, comenta, compartilhe. Até para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Quando vocês interagem, poucas pessoas interagem nos vídeos, mas depois vêm falar para mim no particular que estão curtindo. Então, eu acabo me esforçando mais para fazer os vídeos, porque as pessoas têm falado para mim. Estou muito corrida, e hoje eu tô gravando tarde aqui no esforço, porque muitas pessoas falaram para mim essa semana que gostam dos vídeos do canal e tal, mas com pouca interação nos vídeos, né? Esse conteúdo deixa de chegar para as pessoas, então é importante a participação de vocês.
Tá certo? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Gratidão sempre, axé.